Professor, tudo bem com o senhor? Oi, é um prazer falar com você, Luiz Henrique. O prazer é todo meu. Eu queria te agradecer em nome do grupo Donos da Verdade. Eu espero que a gente consiga usar a sua contribuição, que vai ser muito rica, para melhorar o debate público, que é efetivamente nosso objetivo com esse projeto. Então, eu queria agradecer muito, todos os participantes também estão estendendo esse agradecimento. Eu acho que a gente não conseguia pensar numa pessoa melhor para expor esse tema que é de tanta importância agora, nesse momento, do que o senhor. E, professor, a gente pensou num primeiro momento em fazer uma introdução para os nossos seguidores, explicando um pouco o que seriam os direitos individuais, e como foi o senhor que me ensinou, e acho que ninguém me ensinaria, ninguém saberia explicar de forma mais direta e concisa do que o senhor. Queria saber se o senhor podia dar uma explicada para os nossos seguidores o que seriam os direitos individuais. Vamos lá. Os direitos individuais surgem num contexto, né, de contenção do poder estatal. Né? Na verdade, há grandes mecanismos de contenção do poder do Estado, principalmente a partir do final do século XVIII. Né? A partir do século XVIII, a gente está vivendo uma situação que é uma um estado absoluto que cai, né? E para fazer frente a essa nova situação, vários mecanismos surgem de contenção daquele poder para evitar que aquele poder absoluto retorne ou eventualmente se mantenha. Né? E a gente tem aí, então, primeiro, o surgimento no mundo afora das constituições rígidas, né, das constituições escritas, e a partir daí também a gente tem aquele mecanismo de separação de poderes previsto nas constituições. Então, mecanismo de controle do poder pelo próprio poder. Uma terceira figura bastante importante, uma terceira questão bastante importante que surge fortemente naquele momento, é uma previsão de uma gama de direitos das pessoas frente ao Estado. Basicamente, direitos ligados à liberdade. Então, a gente está falando aí de consagração nas mais diversas constituições a partir de então, de direito à liberdade de locomoção no território, liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de reunião, liberdade de manifestação, liberdade de associação, enfim, uma série de direitos ligados à liberdade que, no fundo, né, na verdade, como pano de fundo até, tem a ideia de impedir que o Estado atue nessa esfera de proteção desses direitos. Então, quando a Constituição diz que as pessoas podem livremente manifestar o seu pensamento, o que a Constituição, na verdade, está dizendo lógico, é mais do que isso, mas simplificando muito, está dizendo, Estado, você não pode impedir que as pessoas se manifestem. Quando a Entendi. Constituição diz que todos podem transitar livremente no território nacional, a Constituição está dizendo, Estado, você não pode impedir que as pessoas circulem pelo território. Então, está Uhum. criando uma série de não fazeres, de obrigações negativas, de não fazer para o Estado. O Estado, você não pode interferir na esfera do cidadão nesses contextos. Então, em linhas muito gerais, os direitos individuais surgem com essa conotação de contenção do poder do Estado. Entendi. E, professor, só para ilustrar um pouco essa dinâmica até, isso acabou entrando muito em conflito nessa situação do coronavírus, né? Visto que exatamente por essa liberdade de ir e vir acabar sendo restrita pelo Estado em prol da não disseminação dessa doença e de uma contenção maior em relação a essa disseminação, e essa discussão tem vindo muito à tona, não é? Eu queria que você ilustrasse um pouquinho para a gente o porquê desses dois princípios estarem colidindo. Tá? Muito bom, Luiz Henrique. O que acontece, na verdade, é que a Constituição não só cria, ou pelo menos, não só estabelece previsões sobre direitos individuais, stricto sensu, ou seja, esses direitos que eu acabei de comentar com você, mas ela estabelece uma série de outros direitos. Né? Então, ela estabelece direitos que a gente vai chamar de direitos sociais, então tem uma conotação mais coletiva desses direitos. Então, são direitos ligados à saúde, à educação, à previdência, ao trabalho, etc. Então, são direitos que também têm
tem uma exigência por parte do Estado um pouco diferente daquela outra gama de direitos ligados à liberdade. Aqui a gente está falando de direitos que buscam trazer mais igualdade, ou seja, garantir maior igualdade entre as pessoas que vivem naquele Estado. E a partir dessa ideia, que então você tem a igualdade como pano de fundo aqui, você tem também uma série de exigências para que o Estado viabilize se alcançar esses direitos, né? Assim, implementar esses direitos. Especificamente, quando a gente fala do surgimento dessa pandemia, né, da Covid, o que a gente nota é, na verdade, uma colisão, como você bem mencionou, uma colisão entre alguns direitos individuais e esse direito coletivo, esse direito social, que é o direito à saúde pública. Então, há um consenso médico, há uma evidência científica de que, se as pessoas circularem livremente e, enfim, se aglomerarem, etc., isso vai gerar maior contaminação dessas pessoas, um aumento do acesso aos hospitais públicos e, eventualmente, um colapso do sistema na medida em que esse vírus se dissemina muito rapidamente. Então, aí a gente tem uma colisão entre um direito individual de um lado, né, direito à livre circulação, direito de reunião, direito de circulação pelo território e, ao mesmo tempo, um direito social, que é o direito à saúde pública, que deve ser protegido, que é protegido pela Constituição e que deve ser protegido, então, para que não haja uma disseminação dessa doença e, com isso, a gente possa reduzir, né, o número de infectados e o número de mortos. Então, a gente tem, de novo, de um lado, saúde e vida, e, do outro lado, você tem liberdade das mais diversas liberdades, mas, basicamente, liberdade de locomoção quando a gente estiver falando de uma quarentena, né? Essa colisão vai levar a um problema jurídico, na verdade, que é o fato de a gente estar falando de dois direitos que estão previstos numa mesma norma, na norma que está no topo do nosso ordenamento jurídico, que é a Constituição Federal. Então, não dá para falar que, a priori, um direito fundamental ele se sobrepõe ao outro sempre, como se estivesse anulando o outro direito. Mas, no caso concreto, é possível a gente analisar qual direito deve prevalecer. Então, é essa dificuldade jurídica que a gente passa a enfrentar a partir do momento em que a gente tem, então, essa colisão entre um direito de liberdade e um direito social à saúde. Perfeito, professor. E como bem eu compareci às suas aulas, eu lembro da relatividade dos direitos fundamentais, dos direitos individuais, que são relativos entre si, então a gente acaba tendo que julgar no caso concreto, que é o caso da pandemia. Me corrija se eu estiver errado. E, professor, eu queria estender uma última pergunta para o senhor, que seria, no contexto de toda essa crise, dessa pandemia, até que ponto o Estado poderia intervir nos direitos individuais em prol do bem comum, do bem coletivo? Vamos lá. Então, fazendo até um gancho, uma ótima pergunta, fazendo um gancho então, com a última fala minha, quando você fez a pergunta anterior, essa colisão, a gente teria que pensar como solucionar, né? Se a gente tem, na verdade, normas constitucionais prevendo o direito à saúde coletiva, o direito à saúde pública e o direito à liberdade, num momento em que a gente se depara com a pandemia, né, com essa disseminação dessa doença, o Estado tem o poder de interferir na liberdade individual da pessoa em prol da saúde pública. Enfim, uma das soluções possíveis para esse problema é pensar na proporcionalidade, né? Até que ponto enfim, aceitável que o poder público interfira na minha liberdade para proteger outro direito. Ou seja, até que ponto pode ter uma restrição de um direito fundamental para a proteção de um outro direito fundamental diante de certas circunstâncias, né? E aí a gente poderia pensar, em linhas gerais, primeiro, essa medida, né, vamos pensar especificamente na medida de quarentena, de obrigação e determinação do poder público para que as pessoas fiquem em casa, né? Essa obrigação, essa determinação para que se fique em casa, ela é adequada para alcançar o objetivo que se pretende? O objetivo que se pretende com uma medida dessa é reduzir, né, a disseminação da doença. Então,
a primeira pergunta que se faz para saber se essa restrição à liberdade ela é proporcional é saber, ela é adequada? Ela fomenta o fim que ela pretende? E parece óbvio que sim, né? Que ela fomenta aquele fim. Restringir a circulação das pessoas e a aglomeração das pessoas tende a reduzir a disseminação da doença, que é o objetivo dessa norma. Então, ela é adequada. Passada essa fase, a gente vai analisar se ela é necessária. Quando a gente fala em necessária, a gente está falando o seguinte: dentre muitas outras medidas existentes, né, é possível falar que essa medida, né, a restrição à liberdade de locomoção das pessoas, ela é a menos onerosa para as pessoas com vistas a atingir aquele fim com a mesma intensidade? Ou seja, há outras medidas que conseguem atingir aquele fim, que é proteger a população contra a disseminação daquele vírus, com a intensidade que se tem com a restrição da liberdade, só que com menos ônus para os destinatários da norma, ou seja, com menos ônus para aquelas pessoas que são obrigadas a ficar em casa. Então, a gente precisaria analisar quais são as outras medidas, né? Enfim, a gente poderia levantar, talvez não seja o caso aqui, mas, enfim, só para suscitar um debate, quais seriam outras possibilidades de medidas que pudessem ser tão eficientes quanto a quarentena, mas que interferissem menos na liberdade das pessoas. A princípio, sem entrar em grandes elucubrações sobre isso, me parece que não há outra medida tão eficiente quanto essa, né? Essa medida é uma medida necessária na medida em que ela é eficiente, bastante eficiente, na medida em que a gente não tem uma medicação, né? Lógico que se a gente pensar, há vacina, há medicações, etc., né? Pensando no futuro, existindo alternativas para que seja menos oneroso, é muito menos oneroso a pessoa tomar uma vacina do que ela ficar em casa. Trancado em casa, obrigatoriamente. Então, surgindo outras possibilidades, lógico que aí a quarentena não se mostra mais necessária. Mas, enquanto isso não se dá, me parece que não há outra solução a não ser essa que está sendo adotada. E uma terceira... desculpa. Imagina. O que me parece curioso também, né, usando como link isso que o senhor acabou de falar, é que a gente vê que não se tem um plano, não se tem um pensamento horizontal olhando para frente de quais seriam as outras possibilidades ou alternativas de medidas que seriam, no caso, efetivas iguais ao isolamento, né? Exato. Então... E sim, Luiz Henrique, é verdade. É fundamental que esse debate, principalmente esse debate científico, esse debate com base em evidências médicas, possa avançar para que a gente, do ponto de vista jurídico, possa pensar, bom, a gente tem esse leque de possibilidades. Qual, de fato, é a medida necessária para que a gente alcance aquele objetivo, que é proteger a população com a eficiência que a quarentena tem mostrado que tem, né? Então, a gente tem uma questão que é saber quais são essas medidas. Mas passada essa terceira fase, eu tenho uma outra questão que é proporcional fazer essa restrição a esse direito fundamental individual, né? E aí, a gente analisando essas circunstâncias, a gente vai dizer, bom, qual é o direito que tem maior peso nesse caso concreto, pensando especificamente em todas essas circunstâncias que a gente mencionou? Uma doença com uma disseminação bastante facilitada, ou seja, ela se dissemina de forma muito fácil, né? Ela pode gerar gravíssimos problemas de saúde para uma parte da população e, sem dúvida, sem essa quarentena ou sem essas medidas de contenção, ela vai poder gerar, na verdade, uma restrição, na verdade, um aumento que a gente tem chamado de um aumento da curva de contaminação e, portanto, um possível colapso do sistema de saúde. Então, pensando entre impedir que as pessoas circulem para proteger a saúde delas ou permitir que elas circulem, porque isso protege, na verdade, o direito à liberdade de locomoção em detrimento da saúde, me parece que o peso aqui é muito maior para proteger a saúde pública do que para proteger a liberdade individual transitoriamente. Ele está falando de algo transitório, que é fundamental para manter a saúde pública da população. Portanto, me parece que, respondendo a sua pergunta lá atrás, né, nesse caso específico, me parece que a autorização constitucional de o Estado interferir em algumas liberdades individuais, como, por exemplo, a liberdade de circulação,
para proteger um outro direito fundamental, que é o direito à saúde pública, e isso se mostra fundamental, na verdade, para a proteção da vida das pessoas. Então, nesse caso concreto, me parece que há autorização, porque é proporcional, né? Me parece que há autorização funcional para se ter essa restrição da liberdade individual. Professor, só para ilustrar mais ou menos para os nossos seguidores, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu estou vendo, o cerne da questão está como se estivéssemos numa balança, em que ao lado nós temos os direitos à liberdade, o direito de ir e vir, e por outro lado temos o direito à saúde e à vida das pessoas. E teremos que analisar no caso concreto dessa balança que lado tenderia a mais e qual seria o lado mais danoso de se perder. E você ilustrou de uma forma excepcional para mim, imagino para todo o público, esse tema que é tão importante em discussão hoje em dia, e cada vez mais vai entrar à tona, principalmente com todas as notícias que a gente recebe do nosso poder executivo, tanto do nosso poder legislativo, até, de certa forma, do judiciário. E acho que cada vez mais a gente precisa entrar no cerne das questões e ter opiniões tão fundamentadas quanto o senhor para conseguir sair da nossa zona de conforto e abrir a nossa cabeça para outras possibilidades e outros pensamentos. Professor, eu queria agradecer muito, eu achei que foi super legal a nossa conversa, eu acho que foi riquíssima, de um conteúdo inimaginável, e não tenho nem o que falar para o senhor, além de ser meu professor, eu tenho uma admiração gigantesca pelo senhor e queria só agradecer. Eu que agradeço, Luiz, foi um grande prazer voltar a falar com você, voltar a te encontrar, e fico sempre à disposição para que você precisar. Muito obrigado, professor. Até logo. Um abraço. Tchau, tchau.